Francisco, boa noite a ambos. Dr. Francisco Louçã, comece por si, conforme ficou determinado por sorteio. O programa do Bloco de Esquerda parece quase um plano de nacionalizações. Acha que faz sentido, 35 anos depois do 25 de Abril, tornar a colocar a economia nas mãos do Estado? Não, o que não faz nenhum sentido, de certeza absoluta, é privatizar bens essenciais. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque o Estado perde. E se o Estado perde, agrava-se o déficit orçamental porque perde receitas que são necessárias e por isso mesmo vai depois pedir mais impostos. E em segundo lugar, porque monopólios, é disso que eu estou a falar na energia, a EDP ou a Galp, não são concorrência, não são mercado. E por isso mesmo é sempre mais eficiente, e essa é talvez uma das grandes diferenças com os governos da doutora Manuel Freire Leite, como do engenheiro Sócrates, é que eu entendo que os bens públicos devem ser entregues a todos. Isso torna uma economia melhor, porque responde a necessidades. E repara, nós estamos a ver uma crise terrível, que aliás ainda está ocultada nos balanços das contas. E os melhores economistas alertam para isso. A alavancagem das contas ainda vai revelar crise financeira. É por isso que temos que nos concentrar no essencial. E eu acho que uma boa política orçamental e uma boa política económica tem que usar bem os recursos públicos. Se a EDP é privada, é certo que paga 1 milhão de euros ao seu administrador, que aliás foi ministro do PSD. Mas também vai cobrar 23% da energia mais cara do que o que cobraria se fosse, por exemplo, aos preços espanhóis. Ou seja, nós temos de ter uma política concentrada no que é decisivo. E aqui temos grandes diferenças sobre como respondemos ao emprego, ou seja, como respondemos às prioridades. E eu quero deixá-las claro, porque acho que neste debate devemos fazer assim. Muito bem. Mas a economia, justamente, lá iremos então. Agora, a economia tem que se medir por isso mesmo, pelas respostas que dá às grandes dificuldades. E por isso é que eu acho que as privatizações têm sido desastrosas. O Estado tem que se concentrar onde é necessário e onde há necessidades. Na saúde, que vamos discutir, na segurança social, nas grandes questões da política económica infraestrutural. Ora, o que nós temos tido em contrário é uma economia de facilidade, em que se cria não concorrência, mas monopólios ao serviço de algumas empresas privadas. E eu acho que o que aconteceu nos vários governos, nos últimos 18 anos, 20 anos, com as privatizações daquilo que era público, prejudicou sempre o país. Quem é que me pode explicar? Doutora Freire Leite, não foi a decisão sua, mas quem é que me pode explicar porque é que a Galp é entregue a José Eduardo dos Santos e a Américo Amorim? Não há nenhuma razão para que assim seja. E o bem público, uma visão da economia, tem, pelo contrário, acentuar a utilização em competência daquilo que é preciso para todos. Doutora Ferreira Leite, está com certeza em desacordo com este discurso do PSD, defende no seu programa uma diminuição do peso asfixiante, a palavra é do PSD, do Estado. Nós defendemos efetivamente uma redução do peso do Estado, não neste sentido em que o Dr. Francisco Louçã opôs. Consideramos que há um enorme desperdício ainda, muitas situações em que é possível o Estado não estar, e há um ponto que evidentemente tem que ser referido, é que não é possível o Estado ter um grande peso sem que em contrapartida haja um grande peso de impostos. E na minha perspectiva não é possível fazer crescer a economia com o peso asfixiante que há dos impostos. Não vale a pena fazermos discursos e dizermos que é necessário aliviar a carga fiscal, que as pessoas estão com impostos pesadíssimos, quando de seguida pedimos mais despesa por parte do Estado. E, portanto, esse ponto, para mim, é um ponto absolutamente essencial. E quando o Dr. Francisco Louçã há pouco refere e me pergunta qual é que é a vantagem de certo tipo de privatizações, eu gostaria também de lhe perguntar qual foi o benefício para a economia portuguesa de todas as nacionalizações e de todo o processo de nacionalização que houve pós o 25 de Abril. Constituiu, como não nos esquecemos, a destruição da economia, provavelmente com consequências que ainda hoje estamos a usufruir, e, portanto, essa destruição do sistema económico correspondente a determinado período também não pode deixar de ser questionado. E tanto isso é assim que os resultados das eleições Doutora Ferreira Leite, só uma pergunta já. Considera que a proposta do Bloco de Esquerda vai de encontro exatamente a essas nacionalizações que foram feitas em 75?
Acha que há comparação? Não explicitámos exatamente, nem foi explicitado exatamente quais é que eram os setores que poderiam ou não ser nacionalizados. Em todo caso, não deixo de referir que o resultado das políticas que foram seguidas, que conduziram um conjunto de nacionalizações, não foram benéficas para o país, como se provou. Os resultados ficaram à vista. E, portanto, evidentemente que nunca procurei determinado tipo de orientação política. O problema da nossa economia e os problemas graves que nós temos são problemas que não se resolvem com privatizações ou com nacionalizações. Não se resolvem. Neste momento nós temos um problema seríssimo de endividamento do país. Temos um problema seríssimo de perda de competitividade da economia. E essa é que é a nossa questão. Nós estamos a empobrecer. E estamos a empobrecer porquê? É por causa da ação do Estado ou é por causa de um sistema económico que não está a criar riqueza? Esse é um ponto que nós temos que nos debruçar sobre ele. Francisco Gonçalves tem direito a uma réplica. Não, eu tenho muito gosto nisso, porque eu estou totalmente em desacordo com a visão histórica que apresenta. Porque, repare, não foi a nacionalização, depois de 25 de Abril, que destruiu a economia. As nacionalizações foram precisas porque a economia estava destruída. Não é verdade. O Roquete estava em Madrid, os Melos e o Champalimau tinham fugido para o Brasil. Ou seja, quem dirigiu na ditadura a economia portuguesa fugiu. E foi preciso salvar a economia. Mas eu não estou a falar dessas nacionalizações. É melhor não falar. Eu estou a falarei o que quiser. Sim. Mas agora estou-me a concentrar na resposta à política económica. E o que eu digo é que a EDP e a Galp são monopólios. Se são entregues ao setor privado, transferem para o setor privado uma renda. O ano passado os seus rendimentos foram 1.500 milhões de euros. 1% do produto. Quer dizer que nós agravamos os impostos porque entregamos a um grupo de empresários que quer um monopólio sem concorrência, um prémio, quando esse benefício devia ser de todos. Eu quero um Estado mais responsável e quero contas mais rigorosas. É por isso que, sobre estas grandes opções, pretendo que a privatização foi um erro. Está a ser um erro. E os portugueses estão a pagar esse erro, a energia mais cara, em especulação, em preços abusivos da gasolina, ou seja, a economia mais frágil. Eu acredito que haja grandes problemas resultantes de tudo isso, mas aquilo de que o Dr. Francisco Gonçalves está a falar é de uma parte ínfima da economia. Vamos falar do que é o mundo das pequenas e médias empresas, que essas sim são o nosso sistema produtivo, essas sim é que determinam se a economia cresce, se nós enriquecemos ou se nós empobrecemos. E, portanto, nós estamos sintonizados a uma dezena de empresas e pensarmos que é daí que decorre a nossa situação económica, seja ela boa ou seja ela má. São empresas estruturantes da economia. São despesas estruturantes, mas que não definem aquilo que neste momento são os nossos problemas. Os nossos problemas neste momento é um problema de competitividade, que a energia terá um ponto importante, será um ponto importante. Vai haver. Mas temos de falar do problema do endividamento do país, do que é o problema do desemprego, onde é que está, onde é que se resolve o problema do desemprego e, portanto, são questões que não podemos passar ao lado e não podemos sintonizar, pensar que ela é resolvida num núcleo de empresas que, sendo importantes, e não nego que sejam importantes, não são decisivamente aquilo que é o fonte da nossa... Mas isso é uma pescadinha de rabo na boca, se me permite, porque é por causa da dívida que se fazem privatizações. E, portanto, para pagar a dívida fazem-se privatizações. As privatizações agravam o déficit. E como agravam o déficit, agravam as condições dos impostos. E porquê é que as privatizações agravam o déficit? Porque significa que se perde o rendimento que era do Estado. Perde-se o rendimento dos dividendos que eram do Estado. Portanto, perde-se muito. Este ano, doutora Freire Leite, perdeu-se 1% do produto, só em 2 empresas, que me diz que são pouco importantes. Olha, que são muito importantes. Não, eu não digo que não são. Em termos da percentagem que representam, em comparação com aquilo que são 300 mil pequenas e médias empresas, e o doutor Francisco Louçã sabe tão bem quanto eu, que o nosso sistema produtivo assenta nessas 300 mil pequenas e médias empresas e não é determinada por... isto é, estamos a falar de uma dezena de empresas e seria bom, muito bom, que o problema económico do nosso país fosse resolvido por via dessa dezena de empresas. Eu estava aqui solidária consigo porque o meu objetivo, e com certeza julgo também o seu, é resolvermos o problema do país. E nessa resolução, se fosse nessas empresas, eu estaria absolutamente solidária consigo. Só que eu acho que estamos a desviar a questão.